Olá, no programa de hoje, o poder dos evangélicos na política brasileira. A evolução histórica na ocupação de espaços e as marcas da atuação parlamentar de representantes desse segmento cristão. As narrativas no diálogo com os eleitores e as perspectivas que se desenham para o grupo em futuras disputas. Eu converso com o jornalista André Ítalo Rocha, autor do livro A Bancada da Bíblia, uma história de conversões políticas, lançado neste ano pela editora Todavia. Bem-vindo, André, é um prazer recebê-lo no Mundo Político. Muito obrigado pelo convite, Marco. Vai ser um prazer conversar sobre esse tema que tem sido tão importante aí para o nosso país ao longo das últimas décadas. Sem dúvida. André, o livro é uma mistura, de reportagem, ensaio histórico e análise política. Qual a importância dessa mescla de gêneros para oferecer uma visão mais realista e precisa do que é chamado de bancada evangélica? É uma pergunta muito interessante, né? Porque quando eu comecei a fazer esse livro, né, eu comecei a fazê-lo em 2017, né? Minha ideia inicial era fazer um livro-reportagem muito baseado em entrevistas com os deputados evangélicos ou ex-deputados, né, aqueles que não estão mais na política. Mas ao longo do processo de pesquisa do livro, eu acabei me deparando com a necessidade de fazer uma pesquisa histórica, né, de entender quando que essa relação entre religião e política começou no Brasil. E aí uma grande pesquisa de documentos, de acervos, né, de outras participações políticas de evangélicos na história do Brasil. E aí o livro acabou virando essa mistura, né, um pouco de reportagem, jornalismo, mas também um pouco de história, de tentar resumir de maneira histórica esse fenômeno no Brasil. E aí eu acho que ele acabou virando um pouco essa mistura de gêneros, né, e também de análise política, né, querendo ou não, quando a gente conta uma história, né, com viés jornalístico, mas também faz esse resumo histórico, inevitavelmente a gente acaba fazendo também uma análise política do Brasil e das religiões do nosso país. E você é um jornalista com especialização em ciência política, não é isso? Também Exatamente, tinha essa exatamente. interface também, né, por parte do próprio autor, né? Exatamente, o nosso próprio repertório profissional acaba levando a produção para um caminho que tem mais a ver com a gente, né? Isso aí. André, você destaca no livro que a imprensa começou, a acompanhar mais a fundo a bancada evangélica muito recentemente, de uns 15 anos para cá. Por que essa demora, né? E se foi o perfil mais polêmico e midiático de alguns parlamentares que levou a essa mudança? É exatamente esse ponto, Marco. Para ser mais preciso, né, a imprensa ela começa a acompanhar a participação dos evangélicos na política com mais atenção nos anos 80, quando tem a Constituinte, porque na Constituinte de 88 que começa a existir a primeira bancada evangélica. Não era como é hoje, né, tão organizada e institucionalizada como existe, né, a Frente Parlamentar Evangélica, né, inclusive ela existe formalmente, né. Nos anos 80, com a Constituinte, ela era ainda uma bancada informal, ela não existia oficialmente, e ali começam a surgir as primeiras matérias sobre esse início do engajamento político dos evangélicos em Brasília. Mas ainda é uma cobertura muito, muito tímida, né? Essa cobertura mais intensa, ela começa, de fato, nesse período de 15 anos atrás, como você menciona, ali por volta de 2010, 2011, quando tem a primeira eleição da Dilma, né, quando a Dilma é eleita pela primeira vez para presidente, existe uma divisão das candidaturas, das lideranças evangélicas, em quem elas vão apoiar para presidente, né? Então, você tinha o Silas Malafaia apoiando a candidatura da Marina Silva, você tinha o próprio Marco Feliciano, que nem era tão conhecido quanto hoje, apoiando a candidatura da Dilma, o Edir Macedo apoiando a candidatura da Dilma, e você tinha a Assembleia de Deus, né, que é a maior igreja evangélica do Brasil, apoiando na época o José Serra, né? Então, o envolvimento evangélico tem ali uma divisão, digamos assim, né? Nas candidaturas anteriores, as igrejas elas iam mais por um caminho mais bem definido, né? E aí, depois disso, em 2013, você tem o surgimento mais midiático do Marco Feliciano, que passa a se tornar ali o primeiro deputado evangélico realmente conhecido no Brasil inteiro, fora do meio evangélico, né? Porque até então você já tinha deputados evangélicos no Brasil, existe já há algumas décadas,
mas os deputados eram conhecidos mais dentro das suas igrejas, entre os seus eleitores, né? O Marco Feliciano é o primeiro que fura essa bolha quando ele se torna presidente da Comissão de Direitos Humanos, né? E a gente lembra que foi uma polêmica naquele momento, ele se envolveu em vários tumultos, né? Teve muito protesto por parte de grupos de direitos humanos contra a liderança dele na comissão, e ali é que o surgimento de uma primeira figura midiática dentro do Congresso, que é o Feliciano, estimula a imprensa a acompanhar mais de perto esse fenômeno. Sua pesquisa alcança as origens da participação política desse grupo, né, desde a chegada dos primeiros protestantes no Congresso Nacional, ainda em 1890. O que mais lhe chamou a atenção, André, na evolução histórica da ocupação de espaços, se foi sempre um crescimento contínuo? Não foi. Até os anos 80, né, assim, antes da Constituinte, eu mencionei que a Constituinte foi um momento muito importante para o surgimento da primeira bancada evangélica. Antes disso, as participações dos evangélicos ou protestantes, né, a gente pode tratar aqui como sinônimos, né, na política, era uma coisa bastante instável e pontual até. Né? Você tinha poucos deputados eleitos, né, até 1982, né, a última eleição antes da Constituinte, você tinha apenas 12 deputados evangélicos, né, num universo ali de centenas de deputados em Brasília. Né? Até nos anos 60, em 62, foram eleitos 6 deputados evangélicos. Então, assim, você vê que os números eram muito pequenos e não estava relacionado ao envolvimento da igreja. Né? Não é que as igrejas chegavam lá para os seus fiéis e diziam: olha, gente, nosso candidato é o fulano de tal, vamos votar nele, porque ele vai defender os nossos interesses. Não estava relacionado a isso, não existia esse envolvimento. O que acontecia era que os deputados evangélicos, eles eram políticos e, por acaso, eles também eram evangélicos. Né? Não tinha uma ligação entre a posição religiosa deles e a posição política. Houve uma exceção, que foi em 1962, o pastor Levi Tavares foi o primeiro pastor da história do Brasil a se eleger deputado, porque teve o apoio da igreja dele para isso, mas foi uma exceção, ele se elegeu por duas legislaturas, depois isso só foi acontecer de novo na Constituinte de 88. Né? Então, o que mudou basicamente é que antes os evangélicos eram políticos, eles eram políticos que eram evangélicos por acaso. Né? Assim como sempre houve políticos de outras religiões também. A partir dos anos 80 é que os evangélicos começam a se envolver na política porque são evangélicos. Né? Isso começa a ser uma motivação de fato. Dentro desse contexto, né, chama a atenção a Igreja Universal. Um case tem hoje 11 deputados federais diretamente ligados a ela. Como essa presença política, André, foi planejada lá atrás, né, e utilizada para impulsionar a própria expansão institucional da Universal? A Universal ela é uma igreja que chega um pouco depois, né, nesse envolvimento na Constituinte que eu mencionei. A igreja que mais se mobilizou foi a Assembleia de Deus. Não porque aliás, a Assembleia de Deus tinha um envolvimento maior, uma mobilização maior, mas também porque era uma igreja muito maior. A Universal ela foi criada nos anos 70 pelo Edir Macedo. Então, nos anos 80, ela ainda era uma igreja que ainda estava crescendo, né? Ainda estava dando seus primeiros passos. Tanto é que na Constituinte de 88, a Igreja Universal conseguiu eleger apenas um deputado, que foi no Rio de Janeiro, onde a Universal foi fundada. É a partir dos anos 90 que a Igreja Universal começa a fazer uma mobilização mais nacional, né? Começa a querer ter candidatos em todos os estados, né? Para poder fazer esse crescimento, né? De fato nacional. E isso acontece, né? A motivação do Edir Macedo é porque é no final dos anos 80 que ele começa a fazer investimentos em rádios e televisão, né? Em 89, vamos lembrar que o Edir Macedo compra a Record, né? Ele passa a ser dono da Record, e isso cria uma preocupação de manter as concessões, né? As TVs e as rádios, elas têm suas concessões concedidas pelo poder público e elas precisam ser renovadas de tempos em tempos. Então, o Edir Macedo percebeu naquele momento o quão era importante estar presente na política para garantir esse bom relacionamento com os políticos e não deixar de ter uma concessão renovada quando estivesse perto do vencimento, né? Tanto que em 89 também, no ano que o Edir Macedo compra a Record, é o mesmo ano em que o Collor vence a eleição para presidente
e a concessão da Record estava perto de ser vencida, ia vencer em 92. E o Edir Macedo já estava de olho nesse relacionamento com o Collor para poder garantir essa renovação. Então, tem um início de um envolvimento muito pragmático, né, assim, muito relacionado a um benefício para a própria igreja, que se diferencia do envolvimento das igrejas na Constituinte, das outras igrejas, né, no caso da Assembleia de Deus e outras igrejas, que quando se envolvem ali na Constituinte, elas estavam mais preocupadas com as pautas de costumes, né? Elas estavam mais preocupadas em discutir o aborto, em discutir o casamento entre pessoas do mesmo sexo, em discutir questões relacionadas à legalização de drogas ou não. E o Edir Macedo, quando ele resolve colocar a Universal na política, ele está pouco preocupado com essas questões, né? Ele está muito mais preocupado com questões tributárias, com concessão de rádio e TV, e é a partir dali, dos anos 90, que a igreja começa a crescer mais e a ter cada vez mais deputados em Brasília. Como é que você vê, né, o posicionamento dessa bancada da Bíblia diante do preceito constitucional do Estado laico? Olha, essa é uma pergunta bem interessante, né? Porque, em geral, esse preceito constitucional ele é utilizado como argumento para defender um afastamento das igrejas do mundo político, né? As igrejas não deveriam fazer parte, né? Não deveriam ter candidatos, não deveriam eleger nomes para deputados federais. Mas acho que uma coisa importante e que não está relacionado a esse preceito é o direito que todo cidadão tem de se envolver politicamente, né? E o direito que todo segmento da população tem de querer ter os seus representantes em Brasília, né? Então, uma igreja se mobilizar e querer lançar um candidato e que esse candidato seja o seu representante lá no Congresso e que lute pelos seus interesses, não estaria contra o preceito do Estado laico, né? Eu acho que o Estado laico ele vem no sentido de evitar que a religião seja usada como argumento para aprovar projetos, para definir quais serão os rumos do país, para evitar que um presidente, por exemplo, tome uma decisão baseada em religião e não num argumento técnico, né? O Estado laico vem, inclusive, para permitir que todas as religiões tenham o seu espaço, né? Para que não seja um Estado de uma religião só, né? Para que não seja uma teocracia, para que não seja um Estado que impeça a liberdade religiosa. Então, é importante separar essas duas coisas, né? O Estado laico ele existe para evitar que o Estado seja governado por argumentos religiosos ou por premissas religiosas, né? Um deputado ele pode sim se eleger como candidato de uma igreja e pedir votos para os seus fiéis, né, para as pessoas que fazem parte da mesma comunidade religiosa que ele. O que não pode acontecer é esse deputado, uma vez eleito, ele querer apresentar um projeto, por exemplo, dizendo devemos proibir o aborto totalmente porque Deus quer, né? É isso que ele não pode fazer. Se ele quiser proibir o aborto totalmente, ele precisa apresentar argumentos científicos ou técnicos, né? Uma coisa é o que ele diz na campanha, né? No momento de pedir voto, né? Outra coisa é a atuação dele no dia a dia do mandato, que precisa ser, né, uma atuação mais técnica. Agora, com esse grupo fortalecido, né, no Congresso, a gente tem visto algumas dessas pautas avançarem, né? Pelo menos na Comissão de Constituição e Justiça, por exemplo, mais recentemente. Exatamente, né? A gente teve agora a PEC do aborto, né, que foi aprovada na comissão da CCJ, lá em Brasília. Inclusive, é um projeto que foi criado pelo Eduardo Cunha, né, aquele deputado que foi presidente da Câmara dos Deputados, que inclusive teve o mandato dele cassado. É um projeto que muito dificilmente vai ser votado no plenário no curto prazo, porque o atual presidente da Câmara, o Arthur Lira, ele está perto de terminar o mandato dele, termina ali em fevereiro, já estão acontecendo as negociações para a escolha de quem será o seu sucessor, e o Arthur Lira, muito sabendo que esse é um projeto muito sensível, que vai causar muita repercussão na sociedade, no momento em que ele for votado em plenário, ele quer evitar essa discussão até fevereiro, porque isso pode causar muito ruído, pode causar uma repercussão desnecessária para ele, né? Ele também não quer ficar com a pecha de presidente da Câmara, que pautou um projeto tão polêmico, né? Então, o que acontece muitas vezes em Brasília é que a bancada evangélica usa esses temas
né, como o do aborto, por exemplo, sabendo que esse tema é um tema de muita sensibilidade, muita repercussão, acaba usando projetos como esses para fazer negociações, né? Então, é muito provável, né, eu não vou ficar surpreso se o sucessor do Arthur Lira estiver prometendo para a bancada evangélica, olha, se você votar em mim, eu posso pautar esse projeto assim que eu ganhar a eleição para presidente da Câmara. Ou então isso pode estar sendo usado numa negociação com o governo federal, sabendo que o governo atual é um governo mais de esquerda, né, não seria do interesse desse governo que esse projeto avançasse. Então, isso pode também entrar numa negociação entre governo e bancada evangélica, ou governo e o próximo presidente da Câmara. Eu estou dizendo tudo isso porque muitas vezes a gente olha para a bancada evangélica como uma bancada meramente ideológica, né, que está ali apenas, né, para atuar de maneira fanática, né, ou de maneira 100% religiosa. E tem muito Mas pragmatismo, né? exatamente, eles têm essa atuação ideológica, sim, claro, ela existe, né, não estou negando, mas eles acabam fazendo uma mistura, né, eles misturam a ideologia com o pragmatismo para conseguir chegar aos interesses deles, né, então, é claro que eles querem que esse projeto do aborto passe, mas eles vão usar esse projeto também para conseguir outras coisas, de repente um cargo, de repente um cargo, né, de repente não vai ser esse projeto que vai ser votado, mas vai ser um outro que seja mais plausível, enfim, eles vão jogando o jogo como eles aprenderam a jogar desde a Constituinte de 88, né, que eles conseguiram várias concessões de rádio com o Sarney, por exemplo, para poder votar um projeto que era de interesse do Sarney, que era do mandato de 5 anos. E o fato da maioria dos deputados evangélicos estarem, né, nos partidos do Centrão também acho que ajuda a se moverem, né, nesse jogo. Com certeza, né? Todos eles são, quase todos, na verdade, né? Como você disse, a maior parte fazem parte dos partidos do Centrão e as negociações acontecem de maneira conjunta, né? O outro projeto do aborto que foi discutido lá no primeiro semestre, né? Que era um outro projeto, né? Não era exatamente esse que passou agora na CCJ. Ele no início tinha o apoio de muitos deputados que não eram evangélicos, mas eram do Centrão por uma questão de aliança ali, de conveniência, né? Os deputados que são do Centrão e não são evangélicos, muitas vezes eles fazem acordos com os evangélicos para poder apoiar determinados projetos em troca de apoio para outros projetos, né? Então, como eles fazem parte dos mesmos partidos, muitas vezes eles têm visões de mundo de fato parecidas, né? Porque você tem deputados que têm uma visão mais conservadora e não é evangélico, né? Ele pode ser católico, ele pode até não ter uma religião específica, mas ele acredita em Deus, ou ele tem um posicionamento cristão, às vezes não está relacionado a uma igreja especificamente, mas ele é genericamente cristão. Então eles acabam muitas vezes fazendo essas alianças, né? Inclusive essa aliança é muito útil para criar de fato a Frente Parlamentar Evangélica, porque para você criar uma frente parlamentar no Brasil, você precisa da assinatura de pelo menos 171 deputados. E não existem 171 deputados evangélicos. Hoje eles são cerca de 90 deputados. Então, os deputados evangélicos acabam pedindo como um favor para que os deputados não evangélicos, mas que têm ali alguma afinidade de visão de mundo, né, aqueles que são também de direita, ou que são católicos, né, ou que têm uma visão de mundo parecida, assinem, né, num favor, a criação da Frente Parlamentar Evangélica para poder chegar nesse número mínimo de 171 e poder, de fato, existir formalmente a Frente Parlamentar Evangélica. Sobre a composição dessa frente, ela é menos homogênea, André, do que aparenta em um senso comum, digamos assim? Há diferenças significativas entre seus membros? A imprensa tem noticiado nos últimos dias uma possibilidade de disputa pela liderança dessa bancada no ano que vem. Sim, existe sim uma diferença. Eles não são tão unânimes, né, quanto às vezes parece ser, né? Existe um bloco que é um pouco mais pragmático. Esse bloco mais pragmático ele tem como seu principal representante a Igreja Universal. A Igreja Universal, até por essa característica que eu expliquei mais cedo, das motivações para eles terem entrado na política, né, muito relacionada a concessões de rádio e TV, eles são muito mais pragmáticos, né, inclusive na relação com o governo federal. Então, por exemplo, para a Igreja Universal é muito menos doloroso sentar para conversar com o presidente Lula, sentar para negociar um cargo, um ministério. Basta lembrar que no governo Dilma,
a Dilma teve 2 ministros que eram da Universal. Um deles foi o bispo Marcelo Crivella, que foi ministro da Pesca, e o outro foi o Jorge Wilton, que inclusive é mineiro, né? Ele foi ministro dos Esportes, e ele também, naquele momento, era uma liderança importante da Universal, era deputado federal por Minas Gerais, hoje já não é mais, e então a Universal sempre teve mais facilidade para dialogar com a esquerda, para dialogar com deputados de centro. Então, numa discussão de quem vai liderar a bancada evangélica, a Universal ela é sempre a favor de escolher um nome que não seja tão radical, que não seja tão polêmico, enquanto do outro lado você vai ter sempre uma ala mais bolsonarista, digamos assim, que vai defender um nome que seja mais alinhado com as pautas do ex-presidente Jair Bolsonaro. Essas são as duas principais vertentes, né? Não existe uma vertente de esquerda, né? Mas existe, digamos assim, uma vertente mais moderada que tem mais facilidade de conversar com a esquerda. E eles têm alguns projetos específicos, projetos não, mas eles têm algumas pautas específicas que também causam uma certa divergência, né? Então, por exemplo, pena de morte não é uma pauta que tem unanimidade na bancada evangélica, alguns são a favor, alguns são contra. Jogos de azar é uma questão também que divide, tem alguns deputados que, por uma questão religiosa, são contra, outros, por uma questão econômica, defendem, acham que pode ser uma coisa que vai estimular a economia. Você tem, por exemplo, o armamento, é uma pauta que divide a bancada evangélica. Aqueles que são mais bolsonaristas têm uma visão pró-armamento, já aqueles que têm uma visão mais clássica ali do cristianismo, né, de que precisa favorecer, sempre defender a vida, são contra o armamento. A questão do divórcio, às vezes, também é uma coisa que dificulta. E essas visões diferentes existem porque a religião evangélica ela abriga muitas igrejas, né? Diferentemente do catolicismo, que tem ali a Igreja Católica e o Vaticano como uma instituição central. Entre as religiões evangélicas, você tem uma série de igrejas, né? E muitas vezes cada igreja vai ter uma visão diferente para determinado tema. Uma igreja pode ser um pouco mais flexível na questão da pauta LGBT, outras igrejas não, vão ser um pouco mais conservadoras. Então, na hora H ali, que vai discutir projetos, que eles vão discutir pautas, eles acabam muitas vezes não chegando a um consenso. E isso acaba também dificultando o avanço de temas que para eles são importantes, né? Nesse nosso tempo, André, muitos analistas, né, apontam uma dificuldade maior do campo progressista em dialogar com esse eleitorado evangélico. As chamadas pautas identitárias são talvez o maior ponto de atrito para esse diálogo? Como é que você vê essa questão? Com certeza, porque nas minhas entrevistas, né, nas minhas conversas com pastores, eu questionei várias vezes, né, algumas, por exemplo, né, assim, a gente teve recentemente o governo Bolsonaro, que foi um governo de muitos problemas, de muitas polêmicas. A gente teve uma gestão da pandemia bastante criticada, a gente teve questões econômicas também que foram objeto de muitas discussões. E mesmo assim, o segmento evangélico foi o segmento que se manteve mais fiel, digamos assim, ao presidente Bolsonaro nas pesquisas de aprovação de governo. E muito dessa fidelidade, digamos assim, se deve às pautas identitárias, né? Porque para vários pastores, né, tudo bem o presidente ter falhado num determinado ponto aqui, num determinado ponto acolá, mas enquanto ele estiver do lado dos evangélicos nessas pautas identitárias, né, fazendo contraponto aos grupos progressistas, para eles está tudo bem. Né? O mais importante, né, não a única coisa importante, mas o mais importante é que uma liderança como o Bolsonaro esteja do lado deles nesse aspecto. Né? Então, e outra coisa muito importante é que as igrejas elas estão no dia a dia das pessoas, né? Nas periferias, nos bairros mais pobres, e isso acaba gerando uma dificuldade, né, para os partidos de esquerda ou para os políticos de esquerda de fazer uma campanha só em época de eleição. Né? Então, chega o período eleitoral, os grupos de esquerda tentam trazer um discurso mais relacionado à economia, relacionado a emprego, à renda, à pobreza, a questões sociais, mas acaba que esse esforço ele é muito concentrado no período eleitoral.
enquanto as igrejas elas estão construindo uma relação de confiança com os fiéis durante a vida toda dessas pessoas, né? Se a gente fosse restringir aqui a um ciclo eleitoral, um ciclo político, né? De 4 anos, vamos colocar assim, né? Entre uma eleição e outra, você tem ali durante 4 anos uma igreja que ficou construindo uma relação de confiança com o fiel. E eu não digo só de política, não digo de o pastor chegar no culto e falar, você tem que gostar mais do político A ou B, mas de ser um apoio espiritual, de muitas vezes a igreja ter sido aquela instituição que tirou uma pessoa, que ajudou a tirar uma pessoa do alcoolismo, que ajudou a arrumar um emprego para aquela pessoa, que salvou um casamento de um fiel. Então, esse fiel ele vai criando uma relação de confiança, de gratidão com a igreja, com o pastor dele, que quando chega o momento de discutir política, a chance é muito maior de ele confiar no pastor dele do que de confiar num militante ou num candidato que vai chegar só em época de eleição e pode ter o discurso mais lindo do mundo, que muito provavelmente ele vai confiar mais na visão política do pastor dele. Essa eu acho que é a maior dificuldade que um grupo de esquerda ou um político de esquerda tem para tentar conversar com um eleitor evangélico, né? Claro, né, as pautas identitárias acabam entrando também nesse bolo. Nossa entrevista está caminhando para o fim, André, mas o livro conclui, né, em síntese, que a bancada da Bíblia se converteu numa opção real de poder. E há projeções, né, que indicam para daqui uma década, aproximadamente, um eleitorado majoritariamente evangélico no país. É possível, diante desse contexto, né, nós vislumbrarmos membros desse grupo assumindo protagonismo cada vez maior em diferentes legendas e mesmo em disputas majoritárias? É possível sim, mas o que eu tenho dito é que assim, muitas pessoas têm achado que o avanço dos evangélicos na população vai necessariamente se refletir no surgimento de políticos mais conservadores ou de lideranças mais conservadores. E o que eu tenho dito é que não necessariamente. Por quê? As igrejas, para elas poderem crescer, né, em número de fiéis, é mais difícil para elas crescerem se elas forem muito restritivas nos seus costumes, né, nas suas regras. Tem sido cada vez mais comum a gente ver, por exemplo, um jovem entrar na igreja muito cedo, porque a igreja é para ele ali uma questão de comunidade, de envolvimento com a comunidade, de um propósito de vida, mas pode acontecer desse jovem em algum momento se descobrir LGBT, ele perceber que a igreja não o acolhe e ele decide sair, ele troca de religião, de repente ele passa a não ter uma religião ou deixa de acreditar em Deus. Isso tem sido muito comum. Então, se as igrejas quiserem continuar crescendo, né, é uma questão de massificação, né? Você não pode ser tão duro, né, no que você exige do seu fiel, no que você quer que ele seja, né, na sua vida privada. Então, o que pode acontecer é você ter um número cada vez maior de igrejas evangélicas ou de evangélicos com uma visão mais moderada da sociedade, com uma visão mais pragmática também. Então, isso também pode se refletir na política, né, de você ter uma bancada evangélica maior, de repente você ter candidatos evangélicos a cargos majoritários, a prefeito, a governador, a presidente, que possam ser nomes viáveis, mas que, para continuarem viáveis, vão precisar moderar o discurso. E em Fortaleza, por exemplo, eu sou de Fortaleza, né, lá teve um candidato a prefeito que foi muito bem, quase ganhou, ficou em segundo lugar no André segundo turno. Fernandes. Exatamente. E ele precisou fazer um esforço muito grande para moderar o discurso dele na campanha, porque ele, no início, era muito conhecido como um candidato bolsonarista e evangélico. Isso fazia com que ele tivesse um teto de eleitorado. E para você ganhar uma eleição para um cargo majoritário, você precisa furar esse teto, né? E ele percebeu que ele precisou moderar o discurso, se descolar um pouco do Bolsonaro, se descolar um pouco do discurso religioso, para poder chegar nos 49% que ele teve lá. Senão ele não teria chegado nos 49%. Então, o que a gente pode ver na política brasileira é isso. Se os evangélicos quiserem crescer em importância, em relevância, ter cargos maiores e mais importantes, cargos majoritários, né, eles vão precisar, talvez, ter uma postura mais moderada. Porque para se eleger parlamentar é mais fácil, né? Você, enquanto um candidato de um nicho, você consegue se eleger. Mas para uma candidatura majoritária é muito mais difícil. Vamos continuar acompanhando essa história. Muito obrigado por essa conversa conosco aqui no Mundo Político, André. E sucesso aí com o livro e à frente de outros projetos profissionais.
Muito obrigado pelo convite, Marco. Esse é um tema muito importante para mim e agradeço aí pelo interesse em conversar sobre esse assunto. Grande abraço. Eu conversei com o jornalista André Ítalo Rocha. Falamos sobre o livro de sua autoria, A Bancada da Bíblia, uma história de conversões políticas. A obra, lançada pela editora Todavia, destaca o crescimento eleitoral dos evangélicos e seus impactos na cena política nacional, os interesses que movem sua atuação parlamentar e as ambições em futuros projetos de poder. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.